Graça e paz, meus irmãos. Eu fico muito feliz de te receber aqui no nosso canal mais uma vez para participar de mais um estudo da Palavra do Senhor. E eu fico assim muito contente porque isso mostra que você tem gostado dos estudos que a gente tem postado. E a gente conta com a sua ajuda para compartilhar a Palavra de Deus com mais pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Todas as pessoas que você conhecer, você compartilha esse estudo, tá bom? Porque se ele foi bom para você, ele pode ser bom para outra pessoa também. Tá bom? Vamos estar dando início a mais um estudo da Palavra do Senhor e hoje o tema será o espinheiro e as estrelas, conhecendo o meu lugar. Tá maravilhoso o estudo, né? É um estudo que o Espírito Santo, né, trouxe em revelação, né, mediante a leitura da palavra. Nossa revelação aqui ela é mediante a palavra de Deus, mediante o que a gente encontra na Escritura Sagrada. Tá? Não existe outro meio de revelação. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Tá bom? Então, seguindo aí, o primeiro ponto importante é a gente entender um pouquinho do contexto geral. A gente tem que entender, antes da gente chegar no ponto-chave do estudo, que é o espinheiro e as estrelas, conhecendo o meu lugar, a gente tem que entender quem é o espinheiro e quem é a estrela, certo? Então, irmãos, o estudo ele está se baseando, para você entender o contexto de espinheiro, em Juízes capítulo 9, a partir do verso 8 ao 15. Mas para que a gente possa entender todo o contexto, para que você possa se embasar de forma mais concreta, né? Vamos dizer assim, eu vou fazer a leitura do verso 1 até o 15, tá bom? E você entendeu quando eu estou falando sobre o espinheiro e as estrelas, a gente tem que entender o contexto geral. Não adianta eu pegar um versículo destacado e explicar para você. Tá? Diz assim a palavra: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: Perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem. Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubbaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Bom, verso 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, responde: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Bom, até aqui, meus irmãos. Essa é uma leitura geral para que você possa entender o contexto do espinheiro. Tá? Bom, como a gente acabou de ler, eu destaquei alguns versículos chaves, vamos dizer assim, para que a gente possa entender esse texto. Né? O primeiro ponto, Juízes 9, verso 2, utilizou-se de um argumento para embasar a pergunta. Qual foi o argumento
que Abimeleque utiliza para convencer os seus tios, né? Os irmãos de sua mãe. Ele fala: eu sou sangue do seu sangue. É melhor você ter 70 pessoas governando sobre vocês ou vocês terem alguém que é sangue do sangue? Hoje até acontece isso na política, né? Os políticos eles preferem contratar pessoas que eles conhecem, pessoas que são amigos próximos, que apoiaram na campanha, e não foi diferente ali naquele contexto. Só que isso gera o quê? Gera uma conspiração. Isso gera uma conspiração. Eu até frisei um ponto de atenção que em Provérbios 15 diz no verso 4: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Por quê? Naquele momento ele poderia até conseguir a atenção dos tios, né, do povo de forma geral. Mas e depois? Porque ele estava enganando o povo. Tá? E o pior de tudo é que é o que acontece na maioria das vezes que alguém ouve uma pregação, é gerar repetidores de informação. Porque quando a pregação ela te envolve, ela te prende, tá? Você acaba se tornando um repetidor de informação. Já falei disso aqui em outro estudo anterior que tem aqui no nosso canal no YouTube, que a gente aqui do Ministério, a gente luta para poder desenvolver uma mentalidade de liderança em cada pessoa que faz parte do nosso ministério. Por quê? Para que você não venha ser enganado por lobos em pele de cordeiros. Tá? Você tem que... o Felipe acabou de ministrar o estudo. Você vai pegar sua Bíblia, você vai ler a sua Bíblia. Se não tiver de acordo, pô, Felipe está errado. Manda até uma mensagem para mim, tá? No nosso canal tem o meu número, você me manda uma mensagem, Felipe, ó, você errou nisso aí. O que você está falando não tem na palavra de Deus. Então, assim, irmãos, o que Abimeleque ele utiliza de argumentação é uma fala enganosa. E quando alguém ele te engana, quando você se sente enganado, o que acontece com o seu espírito? Né? É verdade ou mentira que quando você se sente enganado, seu espírito não esmorece? Ele não fica triste, você não muda o seu semblante quando alguém mente para você, seja num relacionamento, seja dentro da igreja ou na sua empresa, tá? O que acontece quando alguém mente para você e você descobre é você ficar revoltado. E o pior de tudo é que isso gera repetidores, né? O que a gente mais vê aí é pessoas falando: não, eu aprendi com fulano disse isso. Não, eu vi um vídeo que explica sobre isso. Não, irmão, você não tem que ser um repetidor de informação. Aqui o estudo é um estudo bíblico. Você está aprendendo vários pontos do texto, tá? Então você tem que pegar esse texto e ler depois na sua casa com calma, né? Um ambiente que você tenha mais tranquilidade para poder estudar. Aí em cima disso, isso veio, ou na verdade, dizendo, isso veio em cima do quê? De boa argumentação. Então Abimeleque ele teve uma boa argumentação, mas ele gerou conspiração e ele gerou um monte de pessoas repetidoras de informação. Aí veio o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto, Felipe? O terceiro ponto é que lhe deram prata. Quem deu essa prata? Da onde que veio essa prata? Da onde que surgiu isso? A prata ela é um símbolo maior da traição, né? Foi o que Judas recebeu como pagamento para poder trair Jesus. E olha que séculos antes já estava sendo um símbolo de coisas ruins, um símbolo de corrupção, um símbolo, né, de devassidão, porque ali é uma conspiração total, como dizem aí no dia a dia, um golpe de Estado que estava sendo tramado. E isso não provém do Senhor. A palavra do Senhor diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Tá? Vamos tomar cuidado, vamos ser bem vigilantes nessa questão de quando a gente ouve algo, repetir informação para terceiros. Não faça isso. Levante um embasamento sobre o que você aprendeu, sobre o que você escutou, e isso não só em questões bíblicas. O que eu estou falando é para a vida. Se falaram do seu marido, se falaram da sua esposa, se falaram no seu trabalho sobre você, se falaram na sua rua sobre algo que você não conhece, né? Que você está totalmente fora do contexto, procure base. Nenhuma informação pode ser levada ao pé da letra até que você conheça a origem e o embasamento, ok? Então agora que a gente já pôde entender um pouco, né, sobre essa primeira parte do estudo, vamos seguir adiante.
Então a gente vai se deparar agora com uma parábola, uma profecia em forma de parábola que foi utilizada por Jotão, né, o irmão mais novo de Abimeleque. Então, o Jotão ele conseguiu fugir daquele massacre, né? Abimeleque matou todos os seus irmãos mais velhos na mesma rocha, aonde, segundo alguns estudos, né, algumas informações que eu levantei, Josué tinha feito uma renovação de aliança do povo com Deus naquele ambiente. E Abimeleque ele profanou aquele ambiente fazendo o quê? Sacrificando seus irmãos como primeiro ato do seu governo devasso. Tá? Então vamos entender aí o contexto no que diz na palavra em Juízes, no capítulo 9, verso 9. A parábola sobre as árvores querendo levantar um rei para si. Tá bom? Diz assim a palavra. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre vocês, sobre as árvores, melhor dizendo? A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois vem a videira, e ela diz o seguinte: a videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? E já quando chega na parte do espinheiro, irmãos, aí é que a parábola fica meio estreita. Diz assim: o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Então, irmãos, são ali apresentados 4 tipos de árvores: a oliveira, a figueira, a videira e o espinheiro. Felipe, da onde que ele tirou essa parábola? Irmãos, no Oriente Médio, segundo alguns teólogos, algumas fontes que eu pesquisei, era muito comum naquela época se utilizar desse tipo de parábola para referenciar algo ou alguém. E naquele contexto a gente sabe que Jotão, filho mais novo de Jerubaal, ou como muitas pessoas o conhecem como Gideão, o menininho mais novo, ele pega e ele utiliza essa parábola para ilustrar o que acontece com seus irmãos, né, nesse golpe de Estado. Tá bom? Então, passando aí para a gente poder entender o próximo ponto, vamos lá. A gente está falando de uma parábola, a gente está falando de um golpe de Estado, a gente está falando de algo que aconteceu que é muito, muito ruim. A primeira coisa que eu consigo construir, né, lendo esse texto de Juízes 9, a partir do verso 1 até o 15, é o seguinte: a Bíblia me permite conjecturar. E eu vou conjecturar da forma que eu coloquei na tela para vocês poderem acompanhar. Quando Jotão fala da oliveira, quando ele fala da figueira, da videira e do espinheiro, que ele, de fato, ele liga o espinheiro a Abimeleque, ele está falando dos seus irmãos. Ele está falando de todos os irmãos, tanto Abimeleque, que estava vivo, quanto os demais que foram mortos. Bom, não consegui encontrar referências de nomes, mas vamos sem nome mesmo. A gente vai entender o seguinte, que em algum momento, segundo o texto que a gente acabou de ler no verso 9, falando sobre a oliveira, algum irmão de Jotão, filho de Gideão, também conhecido como Jerubaal, ele teve sim a oportunidade de ser rei. Ele teve. Só que azeite ele vai representar unção. Só que tem pessoas, irmãos, que acham que quando tem muita unção, que são semideuses. Tem pessoas que quando tem um certo grau de unção, ela se destaca das outras pessoas de tal maneira como se ela fosse santo ao extremo. Está parecendo Moisés colocando o véu, né? Como diz em Hebreus, que ele tinha um nível de unção tão grande que ele usava um véu para ninguém ver o rosto dele.
E isso é um perigo muito grande, porque se o texto aqui, né, o nosso estudo, ele está falando sobre o espinheiro e as estrelas, conhecendo o meu lugar, a pessoa ali em questão, representada pela oliveira, acredito eu ser o irmão mais velho de Jotão, o primogênito de Jerubaal, ele deveria ter assumido o lugar de seu pai como o quê? Como líder, né, naquele período, como juiz naquele período. Mas por algum motivo, né, referenciado pela oliveira, que é uma representação do azeite, que representa a unção, né, o profeta Samuel, juiz, né, e também sacerdote, ele usou o azeite para quê? Para ungir Davi. Então a gente vê que o azeite ele representa a unção. Em algumas igrejas hoje utiliza-se o azeite para a consagração de pastores, presbíteros, evangelistas, né? Algumas utilizam também para diáconos. Então a gente vê que significa o que? Unção. Então a oliveira ela rejeitou o reinado, a coroa, porque ela, não, eu já tenho unção demais. Eu não quero governar sobre as árvores, é um fardo que eu não quero. Aí o que acontece? As outras árvores, representando o povo, vai a quem? Vai a figueira. Acredito eu ser o segundo irmão, né, numa escala de cima para baixo, o mais velho após a oliveira. E aí a figueira diz, eu não vou renunciar ao meu fruto que agrada aos homens e também aos deuses, para poder fazer o quê? Para reinar sobre as árvores. Imagine a responsabilidade que ele teria de lidar com um povo que estava recém sendo estruturado. Começou uma estruturação a partir de Gideão. Ele estava naquele período se descontaminando da adoração de Baal. Só que fruto, pela palavra de Deus, vai representar duas coisas: crescimento e amadurecimento. Pode até representar mais coisas, mas vamos focar nesses dois: crescimento e amadurecimento. Essa pessoa em questão, que foi representada pela figueira, ela cresceu a um certo ponto que ela estava madura o suficiente para entender que o reinado não era para qualquer um. E por esse motivo ela renunciou. Tá? Eu estou conjecturando. Me corrija se eu estiver errado. Se fruto, a palavra do Senhor diz o seguinte: a árvore será conhecida pelo fruto. E quando ela não dá fruto, ela é feita o quê? Corta e lança no fogo. Então essa pessoa em questão, representada pela figueira, era uma pessoa produtiva. Ela era produtiva. Ela tinha bons frutos e por isso as árvores foram até ela para quê? Para poder receber ela como líder, como juiz, como rei. E ela não quis. Não é minha responsabilidade. Eu vou continuar multiplicando na área que eu sei. Ela conhecia o lugar dela. A figueira ali, a pessoa em questão representada pela figueira, conhecia o seu lugar. Assim como a oliveira. A oliveira, né, conhecia o lugar dela. Aí depois eles vão em quem? Eu vou na videira agora. Vamos ver se o cara vai aceitar. Então a videira é representada pelo vinho, a alegria e alianças. Só que nesse contexto do Antigo Testamento, esse tipo de alegria já não é uma alegria comumente como a gente vê no Novo Testamento, sobre o casamento, onde Jesus transforma a água em vinho. Ali é uma alegria de devassidão. Geralmente no Antigo Testamento, quando se fala de vinho, está associado a festas pagãs ou então a rituais diretos, tá? Mas também representa aliança. Então a gente pode ver que a personalidade dessa pessoa era uma pessoa que só pensava em diversão, em ter amizades, estar num contexto rodeado de pessoas. Né? Eu acredito que agora nesse terceiro irmão tem muitas pessoas que estão assistindo a esse estudo que estão se identificando. Né? Passou um período da vida só querendo alegria, desenvolvendo alianças, né? Amizades, nada de nenhum compromisso sério. Assim como a oliveira se destacou pela unção, não, eu sou santo demais, eu não quero lidar com esses problemas. A figueira, porque já era madura o suficiente, já tinha os seus frutos, a videira agora queria diversão. Só que aí, irmãos, a palavra vai dizer, no verso 4 do capítulo 9, o seguinte, que deram prata para Abimeleque. Alguém deu essa prata, alguém queria ele no poder. Mas por que queriam ele no poder? Não era só porque ele era filho de uma concubina que tinha um monte de tio que conseguiu persuadir as pessoas. Ninguém vira governante por causa disso. Sempre tem alguém atrás do cara com título. Sempre vai ter. Irmãos, isso é uma verdade. Às vezes o cara tem o título, mas não tem autoridade.
Assim como eu conheço pastores que têm um título, mas não têm autoridade. Da mesma forma, tem pessoas que não têm o título, mas têm autoridade. Tá? Então, o título não quer dizer nada. Mas alguém queria usar Abimeleque como testa de ferro. E assim eu acredito. Aí vai na pessoa que não tem nada a oferecer. É uma pessoa que não possui alegria e nem alianças. Não tinha amizade nenhuma. Uma pessoa que não era madura o suficiente para entender o contexto de liderança, pior ainda, de uma nação. Não era maduro o suficiente, ele não tinha frutos. E se ele não tinha frutos, não tinha por que ele negar. E terceiro, ele não tinha unção, ou seja, ele não tinha intimidade com Deus. Ou seja, as pessoas que usaram Abimeleque queriam alguém para controlar e afastar de Deus. Para quê? Para restaurar o culto pagão dentro daquela região. Um culto pagão que Gideão passou a vida inteira tentando exterminar. Então, eles vão ao espinheiro, falsa sombra. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: se vocês querem, tá bom, venha para minha sombra. Só que, irmãos, eu não sei vocês, eu já tive a experiência de passar debaixo de vários espinheiros, né? Então, quando você passa debaixo de vários espinheiros, você vê que a sombra ela só é possível porque eles se entrelaçam. Eles se entrelaçam. Só que tem um perigo de você querer aproveitar a sombra de um espinheiro. Quais são os perigos? Ferida. Porque as folhas se acumulam de uma tal forma, né, quando elas ficam secas ali no chão, que... Eu falei chão e olhei para baixo, engraçado. Então, o que acontece? Elas se acumulam, então elas escondem galhos que quebram. E o espinheiro ele quebra com facilidade. Então você pode machucar o seu pé de forma fácil. Também, se acontecer um incêndio, fogo, vai se alastrar muito rápido, porque a madeira é fina. Sem falar que ela não tem fruto, né? Ou seja, sem perspectiva de vida. Então, irmãos, eles foram na pessoa mais fácil de manipular. Então, eu já deixo uma dica aí para você. Nosso estudo é conhecendo o seu lugar. Busca ter unção, crescimento e alegria na presença de Deus. Esses são os 3 critérios que vão impedir de você ser manipulado por outras pessoas. Gere amadurecimento, crie alianças. E detalhe, não exagere no nível de unção. A unção ela é muito boa, mas se você começar a achar que é mais santo que a pessoa do seu lado e não querer construir um relacionamento, irmão, você está errado, porque a palavra de Deus ela trata de relacionamento com pessoas. Jesus ele veio do céu para se relacionar com a humanidade e restaurar o relacionamento da humanidade com o Pai. Então, se você tem unção, mas não tem relacionamento, desiste, você não serve para ser líder, tá bom? Então, seguindo aí com o nosso estudo, próximo ponto, a gente já entendeu o contexto de espinheiro, né? Conhecendo o lugar, o que você precisa para você exercer uma liderança digna de aceitação, tá bom? Bom, chegou na parte onde fala sobre as estrelas, a gente vai começar a entender agora, né? Felipe, por que você fez um estudo, o espinheiro e as estrelas? Irmãos, a gente não faz, né? A gente transmite, né? O Espírito Santo ele traz, a gente anota e passa para frente a quem Deus quer que receba, né? Bom, esse é um texto, irmão, que particularmente eu gosto muito dele. Estou sempre lendo Filipenses. É um nome bonito, né? Né, Felipe? Né? Então, o que acontece? Aí eu destaquei somente o verso 14 até o 16, mas vamos fazer a leitura de todo o contexto, tá? A gente tem que praticar a leitura. É um estudo bíblico, então a leitura bíblica tem que ser praticada. Diz assim a partir do verso 12, tá? Se você depois quiser dar uma lida em casa. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo,
mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também, alegre-se e regozijem-se comigo. Apóstolo Paulo, irmãos, de coração, são os textos que me chamam mais a atenção, são escritos pelo apóstolo Paulo depois das falas de Jesus. Porque a forma como ele expressa o amor dele, a vontade dele de alcançar a salvação, de ver as pessoas que estão ao redor dele no céu celebrando com ele, irmãos, é essa alegria que a gente precisa ter. A gente acabou de falar ali de alegria, de alianças, é esse tipo de alegria na presença de Deus que a gente tem que ter. Está preso, está sendo açoitado, está sendo perseguido, está alegre, está dando glória e ainda convida outras pessoas para dar glória junto com ele. Bom, então vamos destrinchar esse texto e entender o seu contexto. Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, a gente vê ali que o apóstolo ele associa a fazer da salvação uma representação de ação. Se você ler depois na sua palavra, você vai ver: coloquem em ação a salvação. Ou seja, a salvação não é só para aquele dia, não, irmão. Para o grande dia que Jesus vai voltar, não. Esperando a Nova Jerusalém descer, toda aquela glória, aquele esplendor. Não, a salvação você tem que botar em exercício hoje. Você se considera uma pessoa salva, remida pelo sangue de Cristo? Sabe o que eu acho engraçado? É que uma vez ministrando numa igreja, eu perguntei: quem aqui tem certeza da sua salvação? Na época, tinha mais ou menos umas 22 pessoas na igreja e apenas 2 pessoas levantaram a mão. Eu e a liderança do local. E eu fiquei preocupado. Aí eu falei: irmãos, eu vou perguntar de novo. Aí mais umas meia dúzia levantou a mão. Eu pensei que eles não tinham entendido, mas como meia dúzia levantou, eu falei: deve ser esses que não entenderam da primeira vez. Bom, então a gente já entende que muitas pessoas ainda não têm certeza da salvação. E se você hoje, irmão, tem certeza da salvação, eu te convido agora a colocar ela em ação. Você vai pegar a pessoa que você sabe que não gosta de você, você vai orar por aquela pessoa que você já magoou, você vai, de qualquer forma possível, dentro da sua limitação, você vai fazer o possível para alcançar essa pessoa. Ore por ela, Bote em ação a sua salvação. Isso é muito importante. Você está certo dela? Então coloque em ação. O apóstolo Paulo, ele nos convida a isso. Aí o segundo ponto que eu destaquei nessa palavra é o seguinte, que ele relata que o Espírito de Deus, o Senhor, ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. O que é querer? Eu até frisei aí para os irmãos poderem gravar esse contexto. É ter o desejo ou a intenção de projetar, desejar estar em determinada posição. Ou seja, você recebe toda essa ansiedade pela salvação, melhor dizendo, de Deus. É Ele que coloca esse desejo no meu e no seu coração. O querer vem de Deus e o realizar também. É fazer com que tenha ou ter a existência concreta. Então, vamos lá, voltando à salvação. Primeiro ponto, a ação, colocar em ação a salvação. Aí depois, Deus coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, se querer é ter o desejo ou a intenção de se projetar a algo, ou desejar estar em determinada posição, que posição é essa? A posição de salvo, irmãos. A gente não está falando de cargo, de nada disso, não. A gente está falando da posição de ser salvo. Se você for uma pessoa que se considera salvo, irmão, você está bem. Você está muito bem, você não precisa de mais nada, só continua fazendo a sua manutenção da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, que você está muito bem, se você tem certeza da sua salvação. Continua nesse caminho. Então é Ele que gera esse desejo de querer e também realiza, através de nós mesmos, dando graça, força, fé, energia a cada dia. É o Senhor que nos dá todas essas coisas. Para quê?
para que assim venhamos a ser puros, irrepreensíveis, filhos de Deus no meio de uma geração perdida, para assim brilharmos como estrelas. Dessa forma, depois de colocar em ação a nossa salvação, desenvolver o querer quanto realizar, aí nós vamos alcançar a pureza, né? Quem acompanhou o estudo anterior, né, que a gente fala sobre casais, é um tema e é um tópico muito importante, que é irrepreensíveis, né? Aqui o apóstolo Paulo ele relata, né? E quem escreveu a história sobre a qual a gente leu no estudo passado foi o evangelista Lucas, que era discipulado por Paulo. Então a gente vê uma conexão. Então, puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida, né? E o que eu coloquei com as minhas palavras, não está segundo o versículo. É só para você entender. Para assim a gente brilhar como estrela. Agora, Felipe, vamos chegar ao ápice do estudo, né? Ao momento chave. A gente leu, a gente meditou sobre os versículos, você falou das árvores, você falou sobre o versículo que fala das estrelas. E agora? Conheça o seu lugar. Eu tenho só isso para falar para você. Conheça o seu lugar. O que é, ou melhor dizendo, qual é a definição de uma estrela? Possui luz própria. Você não depende de ninguém para brilhar, a não ser de Deus. Bom, agora você descobriu. A questão toda é que a estrela ela envolve o globo. As estrelas, elas envolvem o globo. Nós, como estrelas de Cristo, servos de Deus, nós temos que envolver a humanidade com a nossa luz própria. Jesus disse, não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama. Essa luz tem que ser exposta, ela tem que iluminar o caminho para outras pessoas. Então, irmãos, toda estrela possui luz própria. Não é assim como as árvores que cada uma tinha uma personalidade, todas elas rejeitaram o chamado à liderança. Não, ali era uma luta de contextos, objetivos e também personalidades. Eram personalidades diferentes, cada uma com suas falhas e também com as suas características favoráveis. Porém, naquele contexto político, naquele cenário de corrupção, de caos, todo mundo acabou morrendo e perdendo. Mas quando a gente fala num contexto de vida, de servir a Jesus, ser libertos pelo sangue de Cristo, irmãos, seja estrela. O que eu tenho para falar para você no finalzinho desse estudo aqui, para a gente encerrar, é o seguinte. Se é para você conhecer o seu lugar é ser uma estrela. Tenha luz própria. Não dependa das pessoas para ter unção, para ser maduro e crescer na fé, para você desenvolver alianças e alegria na presença do Senhor. E entenda que se Deus te chamar para uma posição, acabou. É o Senhor que te chamou. Ah, mas se o homem quiser te colocar, descubra qual é a sua personalidade perante o Senhor e, se for necessário, rejeite, que foi o que as árvores fizeram. Porém, quando você é estrela, irmão, você tem seu brilho próprio. Você já sabe qual é o seu lugar e a sua posição. Amém? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Eu peço ao Senhor Jesus que te abençoe de forma poderosa, que você possa compartilhar esse estudo com mais pessoas. Vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos dar uma nova forma de entendimento. Eu vejo tantas pessoas anos dentro da igreja que não conseguem parar e meditar em alguns versículos, como nós fizemos aqui. Levamos o quê? 20 minutos? Meia hora? Não importa que você tire 1 hora. Às vezes você vai perder 1 hora vendo um desenho, fazendo alguma coisa na frente da televisão, às vezes batendo papo na rua. Então tira 1 hora do seu tempo, são 24 horas por dia. Você pode sim tirar 1 hora do seu tempo para orar, para agradecer a Deus pela sua vida. Você é uma pessoa rica, independente da posição que você está hoje. Saiba identificar suas qualidades. Amém? Deus conhece suas qualidades e você também tem que descobrir quais são elas, para que assim você se sinta completo em Cristo. Deus te abençoe de forma poderosa. Até a próxima.
Diante da sarça. E eu quero deixar um recado muito importante para te abençoar. Eu acabo de lançar meu primeiro livro, Estratégias de Liderança Ministerial, que vai te ajudar a melhorar o relacionamento com a sua equipe na igreja, para você que é pastor, bispo ou apóstolo, ou dirige um trabalho para poder abençoar a vida de outras pessoas. Também melhorar o seu relacionamento com a sua família, no seu casamento, com os seus amigos na faculdade. É muito importante a gente entender o que se passa, não só na nossa vida, mas naqueles que estão à nossa volta. E o Estratégia vai te ajudar com isso. E para você que enfrenta uma batalha espiritual, está sentindo medo, dúvida, cansaço, não sabe como agir, nós estamos disponibilizando gratuito a Fé em Meio à Guerra, tá bom? No comentário vai estar o link para você baixar o livro de forma gratuita e conhecer o nosso trabalho. Até a próxima, fica na paz.